Pessoal, como a gente já tinha falado nas nossas falas anteriores, no início do programa, estamos aqui com um entrevistado deste programa, do primeiro programa Coisas do Cariri. O professor Antônio Mariano, como a gente falou previamente, historiador, escritor, né, advogado, terapeuta, enfim. Uma pessoa do Cariri que já escreveu diversos livros sobre diversos temas, sobre o Cariri paraibano e outros temas afins. Então ele está aqui para falar sobre a questão histórica, geográfica, cultural, enfim, falar sobre a nossa região do Cariri, como ela se formou e o que é que nos faz, o que é que nos une enquanto povos do Cariri. Boa tarde, professor Antônio. Boa tarde, Bira. Boa tarde, amigos da Rádio Santa Maria. E boa tarde especialmente para os nossos ouvintes principalmente agora deste novo programa Coisas do Cariri. É um programa que, pelo conhecimento que eu tenho, trará, na realidade, muitas informações, muitas coisas boas e bonitas referentes à nossa região. Então, de início, Bira, eu quero parabenizá-lo pela criação deste programa e, como você me solicitou que falasse alguma coisa sobre a nossa região ou sobre a nossa micro-região, os Cariris paraibanos, que tem essa abrangência de Cariri Oriental e Cariri Ocidental, eu estou aqui à sua disposição, à disposição dos ouvintes, para falar sobre este tema, que eu considero um tema de máxima importância, até porque, desde cedo na minha vida, eu entendi que o verdadeiro destino de um povo somente será cumprido quando este povo tiver consciência daquilo que ele é. E nós só podemos ter consciência daquilo que nós somos quando nós compreendemos os nossos princípios, a nossa história, a realidade que realmente contribuiu para a formação dos nossos antepassados e para a nossa formação atual, porque a vida como um todo é uma continuidade. A vida é uma relação constante de causa e efeito. E aquilo que somos, naturalmente, depende daquilo que fomos, assim como aquilo que queremos ser um dia depende daquilo que somos atualmente. Então, a forma de sentir, de pensar, de falar e de agir das pessoas, do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo, e aí entra o sentido da história, essa forma de pensar, de sentir, de falar e de viver é realmente o fator determinante, não apenas de nossas vidas individuais, mas de nossa vida coletiva. Me coloco, pois, à sua disposição para começar essa conversa a respeito da nossa região. A primeira questão a ser levantada é como se deu esse povoamento da nossa região, como ele começou, por onde ele começou e, nesse primeiro momento, quais foram os povos que vieram para a nossa região e também falar sobre os povos que aqui já estavam. Bira, em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que a nossa região, o Cariri paraibano, como às vezes a gente fala de uma forma abrangente, é uma região muito importante, muito rica em informações históricas, muito rica em sua cultura, mas muito mais rica naquilo que até hoje nunca foi dito, aquilo que nunca foi explorado, ou pelo menos que nunca foi trazido à consciência, ao conhecimento da maioria das pessoas. A nossa região, que hoje nós conhecemos como os Cariris da Paraíba, é, na verdade, uma região
muito extensa, com uma área um pouco superior a 11 mil quilômetros quadrados. Hoje está dividida esta microrregião em Cariri Ocidental e Cariri Oriental. O Cariri Oriental é claro, como nós bem entendemos, aquela parte que fica mais ao lado nascente, e o Cariri Ocidental, essa que nós estamos, inclusive aqui em Monteiro, né, que abrange toda esta área. Ao todo, esta região é formada atualmente por 29 municípios e é uma região que se caracteriza por ser uma região seca, árida, de um povo sofrido, historicamente esquecido. É muito interessante as características dessa região. Mas eu diria, Bira, que tem coisas mais interessantes do que isso. Esta região, ela historicamente, ela naturalmente, ela é muito rica. Esta região, ela já foi, que hoje é uma das mais secas do mundo, não é a mais seca, evidentemente, mas é um semiárido realmente muito extenso e muito marcante aqui no Brasil. Esta região, no passado, ela já foi, inclusive, totalmente coberta pelas águas. Parece até um absurdo quando a gente fala sobre isso, mas é que a história que nós conhecemos, a história dos homens, digamos assim, ela é antecedida pela história da própria natureza, pela história natural. E hoje os sinais que nós encontramos aqui na nossa região, como em outras regiões adjacentes, como, por exemplo, nos Cariris Novos, lá no Ceará. A gente encontra, inclusive, nessas regiões, fósseis de peixes, inclusive, como foi constatado, fósseis de peixes. A gente encontra aqui, como foi encontrado, por exemplo, na região de Camalaú, isso já há muitos anos, ossos de animais gigantes, né? E muito curioso essa questão, ossos de animais gigantes. Essa região, ela é muito rica em calcário, é interessante verificar esse aspecto, e todas as regiões que são ricas em calcário, naturalmente em sua formação, né, genealógica, aliás, geológica, em sua formação geológica, ela teve a presença de grande quantidade de água. Então é muito interessante quando a gente começa a estudar essa região caririzeira, como ela no passado ela foi uma região, há milhões de anos, naturalmente, ela foi uma região marcada pela presença de água em grande quantidade. Mas se nós dermos um salto na história natural e chegarmos à história dos homens, como eu gosto de dizer, na história dos homens nós vamos encontrar aqui no Cariri Paraibano a presença de várias comunidades, de muitas comunidades que existiram no passado e que hoje, quando a gente fala, a gente normalmente diz, os índios cariris, os índios tarairiús, etc. Mas, sabe, Bira, existem coisas muito mais antigas do que isso. Nós temos no Cariri Paraibano, de um modo geral, nós temos muitos sítios rupestres. Eu vou focar essas questões, porque muitas vezes o ouvinte, quando nos escuta, ele pergunta, mas será que o professor Mariano não está imaginando demais, não está criando coisas sem comprovação? E eu sempre achei que a história, história não é opinião. História é constatação de fatos. Então, quando a gente fala de fatos, a gente tem que ter provas. Os fatos exigem provas. E a gente encontra no Cariri Paraibano muitos sítios rupestres
que, analisados já por técnicos das universidades, esses sítios rupestres atestam, comprovam que existiram aqui comunidades humanas que viveram aqui há 5.000 anos, 6.000 anos, 8.000 anos. Nós temos muitos sítios rupestres em todo o Cariri. Nós temos, para lembrar, o nosso município, o vizinho município de Camalaú, né? O município de Camalaú, São João do Tigre, Monteiro, Sumé, aliás, todos, Congo, Caraúbas, Cochichola, etc. Em todos esses municípios, nós encontramos muitos sítios rupestres, que já foram alguns começados a ser estudados, analisados, e constatado, quer dizer, com provas reais, de que aquelas comunidades viveram ali há 5.000, 8.000 anos aproximadamente. É muito interessante pensar nesse aspecto, prezado ouvinte, porque quando você imagina, vamos tomar um fato como referência, o nascimento de Cristo, quando nós sabemos que Cristo nasceu e viveu aqui na Terra há um pouco mais de 2.000 anos, e nós olhamos isso como se fosse um fato longínquo na história, aí a gente lembra que quando Cristo nasceu, pois já existia em Camalaú, já existia nessa região, já existia em Monteiro, em toda a região caririzeira, comunidades que aqui estavam vivendo. E não eram os nossos índios, como nós conhecemos, como os cariris, tairarius, etc, etc. Né? Os índios da família Macrogê, ou mesmo os tapuias, não eram eles. Eram outras comunidades, muito mais primitivas, com outros pensamentos que aqui viveram. Mas tudo bem, isso é comprovado justamente, entre outras coisas, pelos sítios rupestres, pelos cemitérios arqueológicos que foram encontrados ainda recentemente no município de Camalaú, bem juntinho à cidade de Camalaú, onde hoje há uma pequenina área na beira do açude, conhecido como o sítio das Pedras, no Parque das Pedras. Ali foi localizado, na propriedade do professor João de Deus, uma pequena área pertencente ao professor João de Deus Farias, um cemitério, a gente diz cemitério indígena, mas talvez muito mais antigo do que esses índios que nós naturalmente conhecemos. Então, sem contar que há o cemitério indígena lá da Tapera, e assim a gente vai comprovando cientificamente que a história é muito mais antiga do que nós imaginamos. Talvez aí nessas alturas algum curioso, alguém que gosta de conhecer a história pergunte de onde vieram aqueles povos. Ora, é claro que nós não temos ainda certeza absoluta de onde vieram aqueles povos, mas existem curiosas teorias. Por exemplo, há estudos muito profundos nesse sentido, de que esses antigos povos que aqui chegaram seriam os antigos povos cários. Os cários que teriam vindo lá do Oriente. Ele teria, inclusive, segundo alguns velhos historiadores que por aqui passaram e pesquisaram, eles dizem que esses povos, por exemplo, há muito tempo, eles teriam vindo através do mar Mediterrâneo, atravessado o Estreito de Gibraltar, que fica ali entre Portugal e a África, e ao passar o Estreito de Gibraltar, eles adentraram ao Oceano Atlântico e chegaram aqui nessa parte do mundo que hoje a gente conhece como Américas, como Brasil, aqui no nosso caso. Então, tem muitas pesquisas nesse sentido. Se isso procede, então esses povos que nós tivemos aqui em sua origem foram os remanescentes da antiga raça vermelha, que é assunto, inclusive, para os historiadores, para os místicos, haja vista que uma das raças que antecederam a atual, a raça ariana, teria sido a raça vermelha. E, inclusive, existem razões linguísticas para a gente entender isso. Até tem uma teoria de que esses povos teriam vindo já numa época posterior do Mar do Caribe, e daí a gente começa a pensar Mar do Caribe, Mar das Caraíbas, as Caraíbas que são vinculadas à Atlântida,
E daí eles teriam vindo, e teriam vindo para as Américas, no momento em que a antiga Atlântida, que desapareceu no mar, segundo alguns historiadores, e aos próprios ensinamentos de Platão, então eles teriam sido trazidos aqui para a América, e daí, saindo das Caraíbas, vieram fundar Caracas, na Venezuela, teriam adentrado pelo Brasil, e na mesma linguagem, teriam também criado, teriam dado origem aos povos, aos nossos cariris. E é muito curioso como há um nexo historiográfico e etimológico na própria língua, no próprio jeito de falar. Caraíbas, Caribe, Caracas, Cariris, etc. E com base nisso, isso levou alguns historiadores a refletir melhor sobre as origens dos nossos primitivos que aqui habitavam. Mas, novamente, dando um pulinho na história, vamos chegar aí que ao ano de 1500, quando aqui chegaram os portugueses, né, os europeus que aqui vieram e aqui se estabeleceram no Brasil, tomando posse desta terra. E, ao tomarem posse desta terra, aqui encontraram os seus moradores, como nós sabemos, os indígenas, a respeito dos quais também tem surgido muitas teorias e não há uma opinião também definida ou definitiva. Não, os historiadores continuam pesquisando, inclusive cada um tem sua classificação, dividiram os índios em tupis e tapuias, os tupis muito mais ligados à área litorânea, os tapuias ou macro-geis muito mais no interior. E nesse contexto eu colocarei algumas coisas porque a gente está partindo daquilo que o nosso povo conhece para que essas colocações nossas sejam realmente entendidas. Então, os macro-geis, eles habitavam de início, segundo algumas pesquisas, também a área litorânea, mas entrando em conflito com os tupis, eles foram expulsos aqui para o interior. E aqui eles ficaram no interior, esses macro-geis, ou tapuias, não é? Que são seres que foram, de alguma forma, discriminados pelos tupis. É interessante esse problema da discriminação. Eles se interiorizaram, segundo alguns, estavam aqui numa região inóspita, numa região semiárida, numa região de difícil convivência, mas a gente há de convir que naquele tempo, na verdade, era bem melhor do que hoje, porque não havia essa depredação que o homem faz na natureza e os nossos primitivos ainda podiam sobreviver de uma melhor maneira. Pelo menos havia mais as caças, a região era coberta ainda por algumas árvores, os leitos dos rios ainda eram respeitados, e tudo isso contribuía, de certa forma, para a sobrevivência das famílias dos nossos primitivos. E assim a gente vai encontrar aqui, nessa região chamada de Cariris Paraibano, os índios Cariris e os índios Tarariús. Os Cariris, de uma formação um pouco menor, a cabeça arredondada, né? E sendo homens mais pacíficos, eles se dedicavam, segundo alguns estudiosos, principalmente à agricultura, às atividades agrícolas. Os Tarariús, por sua vez, homens de um porte mais elevado, um pouco mais ásperos, gostando de conviver muito mais nas regiões altas, eram grandes guerreiros e até ficaram com a fama de serem canibais ou antropófagos, ou seja, comedores de carne humana. Até se conta relatos de que eles comiam os seus próprios membros, as próprias pessoas da própria tribo. Esses relatos existem, embora existam historiadores que contestem esse fato, mas há quem diga, inclusive, que o fato de nós encontrarmos poucos referenciais históricos, arqueológicos, etc., dos índios Tarariús, se deve ao fato de que eles comiam os seus próprios membros, os membros da sua própria tribo, e ainda relavam os ossos, transformavam em farinha de ossos e comiam com mel de abelha.
É claro que isso são coisas onde a história muitas vezes mistura-se com a lenda e há divergências, mas é bom que a gente coloque isso aqui com muita clareza. O fato é que esses grupos cariris e tararius ocupavam esta área. E dentro da classificação cariris ainda havia os pequenos grupos, como os chocóis, os carnoióis, etc, etc, e outros que ocupavam essa área. E como índios tararius, nós temos, por exemplo, os chucurus, bastante conhecidos, até porque nós temos na vizinha cidade de Sumé, nós temos aquele povoado de Chucuru, que é justamente um povoado de origem indígena, assim como nós temos hoje. E eu tive a oportunidade de estar lá há alguns anos atrás, visitando aquela tribo e conversando com eles, lá na famosa Serra dos Índios, Serra de Yorubá, lá em Vila de Simbre, próximo à Pesqueira, onde ainda há muitos remanescentes dos chucurus. Eu lembro que, conversando com um velho índio, naquela época ele me dizia que se autodenominavam de chucurus caravan, era assim como eles se chamavam ali na aldeia, e foi muito interessante aquele contato e a gente descobrindo que esses seres que nós às vezes tratamos até com uma certa indiferença e com muita diferença de nós, na verdade não são nada diferentes, são seres humanos como nós, pensam como nós, sentem como nós, lutam por sua sobrevivência e apenas por suas condições históricas, econômicas, políticas, religiosas, foram dominados historicamente e ainda hoje estão sofrendo os resultados daquela dominação. Então, voltando assim, retomando o raciocínio, chegam aqui os portugueses e, é claro, com medo de adentrarem, o Brasil, irem para o interior, eles ficaram muito presos à orla marítima, presos à parte litorânea. E só alguns mais ousados é que entravam tomando os rios como caminhos, eles adentravam pelos rios. E assim começou o processo de povoamento, o processo de colonização e povoamento na nossa região. Não seria necessário dizer, é claro que aí se praticou muitas injustiças, muitos assassinatos desnecessários, porque pela história escrita com muita seriedade, nós sabemos que de princípio os índios, que nós chamamos de índios, os primeiros habitantes receberam o invasor, o novo ocupante da terra, recebeu muito bem, tratou muito bem, não é? É claro que os primitivos eram como nós, havia as divergências, os que achavam que devia, como a gente costuma dizer, meter o pau, expulsar os portugueses daqui. Mas havia aqueles que achavam, inclusive, que o homem branco, que ele nunca tinha visto, com aqueles navios, apesar do atraso da época, mas já havia um salto muito grande cultural entre os europeus que aqui chegavam e os primitivos que aqui habitavam. Aqueles que achavam que o homem branco era deuses, o representante de deuses que estava chegando. E tratava aqueles homens brancos com muito carinho, com muita atenção. Só que o homem branco, como vamos dizer, o homem branco, o homem europeu, com a sua vontade de dominar, de ocupar, não se preocupava muito com aquele habitante primitivo. O do homem branco, naquele primeiro momento, era ocupar as terras, e depois, ao descobrir que aquela terra tinha riquezas, era explorar aquelas riquezas. Começou, nós sabemos, historicamente, pelo pau-brasil, levando todo o pau-brasil da área litorânea, e nesse trabalho do pau-brasil já botava os índios para trabalhar, e os índios trabalhavam arduamente, ajudando no corte do pau-brasil, para colocar essa madeira nos navios, e o pagamento aos índios era insignificante, trocavam por bugigangas, como a gente diz. Quer dizer, um pessoal que de repente os índios começaram a perceber que também estavam sendo explorados. Além disso, estavam sendo enganados, suas terras estavam sendo ocupadas, muitas vezes suas mulheres e suas filhas estavam sendo abusadas, porque como nós vivíamos no convívio de homens muito machistas,
Ao chegar aqui, eles não olhavam as mulheres com muito respeito. E depois a maioria deles tinha deixado as mulheres em Portugal. Então era, de certa forma, até natural que eles, ao chegar aqui, existiam índias muito bonitas, mulheres muito bonitas. E então tudo isso contribuiu para que, num primeiro momento, houvesse essa mistura de raças, esse começo de miscigenação, sem muita agressão na história. Quando a gente olha um grande escritor, o grande cearense José Alencar, que escreveu alguns livros indianistas, como nós sabemos, no início do romantismo aqui no Brasil, ele escreveu livros como o Birajara, no caso, o nome de Birajara, escreveu Iracema, a Virgem de Olhos de Mel, não é? Um dos livros mais bonitos, um dos romances mais bonitos que eu já vi, não é? Por conta, e li, porque é um romance-poema entre o amor da Índia e Iracema. Que interessante, se o ouvinte prestar atenção, é um anagrama da palavra América, Iracema é as mesmas letras da palavra América, e a paixão com o português, onde, na verdade, no último momento, quem paga o preço, quem sofre mais, é justamente Iracema. Então, era que os escritores indianistas, eles traziam, dentro da linguagem romântica da época, eles traziam para o romantismo os seus dramas, os problemas sociais, que eles muitas vezes retratavam em seus livros, em suas histórias que eles romanceavam. Pois bem, meus queridos, então é assim que começa a ocupação. Só que houve uma coisa interessante com relação a nós, caririzeiros. O Brasil, como nós sabemos, ele foi dividido em 15 capitanias hereditárias. O que era isso? O Brasil inteiro foi dividido em 15 lotes de terras em linha reta, saindo do litoral e adentrando para o interior do Brasil. É uma coisa um tanto complicada aí. Pegar um país imenso como o nosso, imenso, desconhecido, dividir em 15 faixas de terra e entregar essas terras para os amigos do rei da época, os amigos dos governantes da época. E então foi tudo dividido. Pelo interior, até o interior, não havia lá no litoral uma largura pré-estabelecida, mas para o interior essa largura esse comprimento não era definido. A gente apenas tinha um acordo, porque havia um anterior acordo feito entre Portugal e Espanha, onde a linha de Tordesilhas, que cortava o Brasil de fora a fora, aquela linha de Tordesilhas, ela delimitava o que era de Portugal e o que era de Espanha. Isso, inclusive, nos leva a pensar hoje que conhecimentos muito antigos e secretos já diziam da existência do Brasil. É mais uma prova nesse sentido. Porque como é que se divide aquilo que não se vê, não se sabe? Mas já havia um acordo entre Portugal e Espanha, as duas grandes potências, de dividir as terras entre aquelas duas grandes potências da época, inclusive com o apoio da Igreja Católica. Pois bem, então as capitanias hereditárias foram traçadas. Quem olhar hoje o mapa do Brasil daquele tempo vai perceber isso, e entre essas capitanias nós tínhamos a capitania de Pernambuco, vizinha à capitania de Itamaracá. A capitania de Pernambuco, como nós sabemos, que era o verdadeiro Brasil daquela época, embora os nossos irmãos sulistas e lá do lado do Sudeste não gostem muito dessas colocações quando a gente faz, mas, na verdade, o verdadeiro Brasil nasceu aqui. O verdadeiro Brasil sempre foi Nordeste. O verdadeiro Brasil começa na capitania de Pernambuco, entregue a Duarte Coelho Pereira, casado com Dona Brites de Albuquerque, que era irmão de Jerônimo de Albuquerque, o famoso Adão pernambucano, do qual praticamente todas as famílias nordestinas descendem. Daí porque ele era chamado de o Adão pernambucano, um homem que, ao falecer, Jerônimo tinha 8 mulheres, inclusive 2 mulheres brancas, 3 mulheres índias, 3 mulheres negras, tinha 35 filhos, 115 netos, e foi a partir daí
que surgiram as famílias, inclusive as famílias importantes, ditas importantes do nosso país. É muito interessante, porque a preocupação do nosso Duarte Coelho Pereira era criar aqui o que ele chamava de uma nova Lusitânia, de uma nova sociedade. Ele não queria dever nada à Europa. E por isso que quando ele veio para cá, ele trouxe artistas, engenheiros, trouxe um montão de gente sábia e também famílias tradicionalmente conhecidas como aristocratas, porque aqui os filhos de umas famílias poderiam casar-se com as outras. Bom, é nesse contexto que Pernambuco evolui. E é muito curioso, Bira, lembrar também que se nós olhássemos hoje, voltássemos a estudar as linhas por onde dividiam a capitania de Pernambuco e a capitania de Itamaracá, passa aqui pelo Cariri Paraibano. Tanto isso é verdade que historicamente, parte do nosso Cariri Paraibano, eu sempre afirmo isso, antigamente foi Pernambuco, pelas linhas que aqui passaram. É por isso que a história está tão próxima de nós. É por isso que no ano de 1738, quando naquele ano o registro da primeira estrada que foi feita nessa região, 1738, veja, gente, faz muito tempo, é a primeira estrada construída nessa região, mas foi construída, é claro, antes de 1738, porque a gente já tem registros do ano de 1738, uma estrada que sai do Recife, vem acompanhando o rio Capibaribe, porque os homens se norteavam pelos rios, passa ali por Limoeiro, passa em Santa Cruz do Capibaribe, num lugar chamado Fundão, próximo a Jataúba, atravessa aquela serra e vem aqui para o Cariri Paraibano. Aquela mesma estrada passa lá em Campo do Velho hoje, passa em Chucuru, perto de Sumé, vai ali para a Fazenda São Paulo, hoje conhecido São Paulo dos Dantas, como historicamente a gente conhecia, e dali ela toma o rumo do Pajeú, Mochotó, Pajeú, até chegar ao Rio São Francisco. E aquela estrada tinha destino certo, Carinhanha. Por aquelas estradas, onde chamada também a Estrada do Salitre, por onde eles transportavam o salitre, que alimentava inclusive nas guerras que houve em Pernambuco. E tinha essa passagem aqui pelo Cariri Paraibano. É muito interessante esse fato, porque quando a gente compreendeu isso, automaticamente abriram-se muitas portas para a gente compreender o processo de ocupação da nossa região. Então é muito interessante compreender a existência disso. Mas como eu ia dizendo, para não perder o raciocínio, Pernambuco, naturalmente, com a influência de Duarte Coelho Pereira, progrediu, transformou-se verdadeiramente no Brasil da época. E curiosamente foi a partir daí que veio o problema da Paraíba. A nossa Paraíba, que era então Itamaracá. A Paraíba que foi entregue a Pero Lopes de Souza, e Pero Lopes de Souza nem aqui veio. E não veio a Paraíba e mandou um amigo dele para cuidar da administração da capitania de Itamaracá. E aquele amigo, ainda por cima, ainda se desentendeu com Duarte Coelho Pereira, que era a estrela, né? Era o capitão o capitão hereditário das capitanias maiores, né? A maior capitania, que era justamente Pernambuco. Aquele desentendimento foi fatal. E então a Paraíba, essa capitania que era Itamaracá, ela cai em declínio. Os franceses aproveitaram disso e ocuparam o litoral. E ao ocupar o litoral, os franceses fizeram um acordo com os índios potiguaras que ali estavam, e os potiguaras que já é da classificação da família dos tupis, e ali conviveram muito tempo explorando as riquezas através do litoral. E essa realidade realmente ela só muda, ela só se transforma. Eu peço a você, eu diria ao ouvinte que estou talvez expondo muito longamente para chegar ao Cariri, mas eu vejo isso como necessário para entender o processo, né? Essa situação só foi quebrada quando houve a famosa tragédia de Tracunhaém, quando houve o roubo de uma jovem indígena. A jovem foi escondida no engenho de Tracunhaém, e o arrogante senhor do engenho de Tracunhaém, em vez de devolver a jovem menina aos índios, aprisionou e ficou servindo-se daquela menina.
E então os índios reagiram e os franceses incentivaram naturalmente essa revolta, e os índios invadiram o engenho de Tracunhaém e mataram somente numa noite mais de 500 pessoas. Imaginem vocês, um morticínio de 500 pessoas, num Brasil que estava começando, né? Matar 500 pessoas, e todo o Tracunhaém foi destruído. Essa notícia foi para Portugal, foi para Bahia, foi para Portugal, digo Bahia, porque era lá que o governo geral já estava se estabelecendo, e aí foi para o Portugal, e Portugal, então todo mundo reage. Espera aí, onde é que está o capitão? O capitão, né, o chefe da capitania de Itamaracá, era assim que era o nome. Então, aí por conta disso, o governo português resolveu fazer uma grande coisa, criou a Capitania Real da Paraíba, com base no nome do rio que já existia com esse nome. Paraíba, os ouvintes devem saber, Paraíba é um nome ainda discutível a sua origem. Segundo alguns, seria da língua indígena, o termo Paraíba, que significa rio ruim. Rio ruim de navegar, seria esse o sentido. Mas há outros sentidos. Há um sentido, por exemplo, ligado à língua hebraica, onde os judeus tinham uma expressão que dizia: a vaca vem, em alusão à riqueza que poderia construir. Os nossos irmãos judeus sempre foram muito apegados, não é? Já que houve uma forte influência judaica, apegados à riqueza, à produção de bens econômicos, ainda hoje, na verdade, comandam a grande parte do mundo, né? Com seus projetos, macroprojetos econômicos. Então, é muito interessante você verificar esse dado. Mas há outros historiadores mais românticos que dizem, não, a Paraíba, ela deriva de uma planta, no caso o ipê, que costumava florir muito às margens do rio. E aí o sentido é um sentido bonito, mais de alegria, de árvores floridas, né? E daria então um novo sentido à palavra Paraíba. Mas o sentido mais aceito pelos historiadores tem sido o sentido de Paraíba como rio que não presta para navegar. Interessante esse dado. Pois bem, aí cria-se a Capitania Real da Paraíba, e aí nessas alturas é preciso que alguém tome na marra o poderio dos franceses. E aí quando vem aquelas campanhas de guerra contra os franceses, muitas das quais foram fracassadas, e que terminou resultando na posse, na força dos portugueses, e isso aconteceu por volta de 1585, quando nós sabemos, quando no dia 5 de agosto, dia de Nossa Senhora das Neves, que é inclusive dia da padroeira da Paraíba, Nossa Senhora das Neves, aconteceu a famosa conquista da Paraíba, que nós estudamos nas escolas. Então, a partir daí, sim, aí Portugal agora tem uma capitania nova, que praticamente ocupou as terras de Itamaracá. Lembre-se, agora não era mais uma capitania administrada por particulares, não, era administrada pelo governo. Talvez, eu sei que muitas pessoas não estão familiarizadas com a história, eu queria só fazer aqui uma ressalva, porque o Brasil, uma observação, o Brasil, gente, ao ser ocupado, dividido em 15 lotes de terras, ele foi entregue não ao poder do Estado, foi entregue ao poder dos particulares. Os capitães donatários, eles eram particulares, homens ricos, com poder de vida e de morte para administrar esse país. Quando a gente olha assim, não sei se corretamente ou não, por isso que muita gente já diz, o Brasil começou errado, né? Porque começou sendo entregue ao Deus dará, à vontade de homens que tinham todo o poder, inclusive poder de vida e de morte, e eles eram particulares. Mas, curiosamente, o rei, o governo português, para não perder o domínio, estabeleceu aqui no Brasil uma capital, um governo que foi chamado de governo geral, que nós sabemos. Tomé de Souza, Mendes Sá, etc., Duarte da Costa, isso que a gente estudou na história. Esses governos gerais, eles vieram justamente para fazer o contraponto aos capitães que aqui estavam. E alguns capitães, eles se davam muito bem com os governadores gerais, mas outros não se davam, disputavam poder, porque o governador geral, que mais tarde foi chamado de vice-rei,
eles, no Brasil, eles tinham o poder político, o poder de decidir em nome de Portugal. É interessante entender esse fato, porque essa briga continua até hoje, gente. É muito curioso quando você é estudioso do assunto, olha para esse lado. O Brasil tem uma mentalidade dicotômica nesse sentido, uma briga secular e histórica entre o poder privado e o poder público, que já começa ao se estabelecer as capitanias hereditárias, sob o comando do poder particular, privado, e o governo geral, que era a presença do governo português aqui no Brasil. Tá, só colocando esse fato. Então, a capitania real da Paraíba, ela era, já está dizendo real, ela era administrada diretamente pelo rei, pelo governo português. Então, era uma capitania real, portanto, uma capitania um tanto privilegiada nesse sentido. E aí começa o trabalho, já falamos, 1585, etc. Só que ninguém tinha coragem de vir para o interior. E aí estava o problema. Todo mundo ficava ali pelo litoral, ninguém tinha coragem de adentrar o interior da Paraíba, porque era uma região, como eu já falei, inóspita, seca, terrível, tinha animais terríveis, tinha índios que diziam que eram terríveis, índios canibais, etc. É claro que a fantasia das pessoas era maior do que a realidade. E por conta disso é que tardou muito tempo, até que houve também um fato que nós precisamos compreender, uma ocupação da capitania de Pernambuco pelos holandeses. Os holandeses ocuparam a capitania de Pernambuco, como nós sabemos, isso já no século XVII, né? Nós ocupamos, os holandeses ocuparam, prosperaram muito a capitania, deram liberdade, inclusive religiosa, que era uma coisa muito rara naquele tempo, e o conde Maurício de Nassau, que foi a estrela da época, ele realmente provocou um desenvolvimento muito grande. E aí começaram os holandeses a adentrar um pouco, mas ainda não chegaram aqui na nossa região. Pois bem, e aí foi crescendo, só que havia uma terrível resistência entre... eu estou pedindo a você, ouvinte, que continue atento, porque é disso que a gente vai compreender a ocupação do nosso Cariri paraibano e aqui dos nossos municípios. Havia um conflito, é claro, entre portugueses e holandeses, natural. E uma família destacou-se nessa luta, a família dos Oliveira e dos Ledo, que depois se uniram e formaram a família dos Oliveira Ledo. Aquela família combateu os portugueses, eles foram expulsos para o outro lado do Rio São Francisco, mas quando houve a revanche, quando houve o retorno, a luta, onde reuniram-se até... Os livros de história falam muito em guerra nativista, não sei o quê, onde o negro, o índio e o branco se uniram, e aí aparecem as famílias de André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão, né? Aquelas figuras históricas que nós conhecemos. Quando eles se reuniram para lutar contra os holandeses, os Oliveira estavam lá, os Oliveira Ledo estavam lá lutando, e conseguiram derrotar os holandeses. Pronto. Ora, o governador de Pernambuco, André Vidal de Negreiros, ele era paraibano. Curiosamente, ele era paraibano. André era paraibano e estava à frente de luta. E André Vidal de Negreiros, ele já possuía uma sesmaria. Ora, sesmaria, o que é sesmaria? Sesmaria é um grande lote de terra, isso que hoje a gente poderia chamar de um grande latifúndio, que eram entregues aos homens ricos. Interessante, meu querido ouvinte, quando você que é caririzeiro, estudioso e gosta de acompanhar essas questões, você entender esse processo. Antes estava tudo na mão dos capitães, mas veja o que a interferência do governo fez. O governo português cria uma lei que agora ele pode subdividir, olha só que coisa, subdividir as terras, é claro, entregar a terra para os homens ricos, como sempre foi a tradição. Mas aí surgiu a lei das sesmarias, onde grandes áreas de terras eram entregues a particulares que comprovassem que tinham ocupado a terra e que trabalhavam a terra. É claro que aí vinham os arranjos políticos e de amigos que terminavam dando terra para quem nunca tinha feito nada. Mas foi assim que o Brasil foi se subdividindo em grandes lotes de terra chamados sesmarias. E André Vidal de Negreiros
tinha uma sesmaria, uma grande sesmaria, ali na região que fica depois de Campina Grande, mais ali para o lado do Brejo, naquela região, na beira do rio Paraíba. E pronto. E como André Vidal de Negreiro era paraibano, e em sinal de reconhecimento aos Oliveira Ledo, pelo que eles tinham feito em favor do Brasil, em favor da expulsão dos holandeses, então eles deram para Antônio de Oliveira Ledo, que é o primeiro homem branco a pisar as terras dos cariris paraibanos. Eles deram para Antônio de Oliveira Ledo e famílias, e aí vem os Barbosas, o Serrão de Paiva, etc., os Pereira, que estavam juntos. Eles deram para os Oliveira Ledo a primeira grande sesmaria, uma sesmaria com, dizia na linguagem da época, 12 léguas de largura, 30 léguas de comprimento, nós sabemos hoje, equivale a mais de 180 quilômetros de comprimento, uma sesmaria que começava depois de Campina Grande e terminava aqui em Monteiro, na Serra do Jabitacá. Interessante esse detalhe. Então, tudo isso, num primeiro momento, foi uma grande fazenda pertencente aos Oliveira Ledo, aos Barbosa, aos Serrão de Paiva, aos Pereira, que estavam ligados aos Oliveira Ledo. Então é muito interessante. Então é quando vem realmente o processo de colonização, de ocupação dessas terras, e é muito curioso compreender esse detalhe. Por quê? Porque é a partir daí que o homem branco se estabelece. E Antônio de Oliveira Ledo, ele se estabelece junto a um aldeamento indígena, o aldeamento dos Carnoióis, que ficava exatamente no buqueirão de uma serra, onde hoje está o famoso açude de Buqueirão, o Epitácio Pessoa, esse açude enorme, que já foi construído bem mais recente, e que é uma fonte de sustentação de milhares e milhares de pessoas, inclusive da cidade de Campina Grande, entre outras. E ali nasceu Buqueirão. Buqueirão é, portanto, o primeiro núcleo de povoamento dessa região chamada de Cariri. E ali se estabelece Antônio de Oliveira Ledo, e no rastro de Antônio de Oliveira Ledo vem justamente as pessoas que construíram a história. Antônio de Oliveira Ledo era irmão de Custódio de Oliveira Ledo. Custódio de Oliveira Ledo, que tinha duas mulheres, a mulher branca e a mulher mestiça, e da mulher mestiça nasceu Pascácio de Oliveira Ledo, que é o meu sexto avô, Pascácio de Oliveira Ledo, e Pascácio é aquele homem que praticamente define a ocupação de grande parte do Cariri paraibano. As terras onde hoje é Queimadas, Buqueirão, Cabaceiras, etc., pertenceram todas a Pascácio de Oliveira Ledo. Pascácio de Oliveira Ledo é aquele que tem uma história lendária, de certa forma, alguém diz que é história, alguém diz que é lenda, de que ele, tendo arranjado uma namorada que pertencia à família dos Garcias Dávila, que é outro ramo da história que a gente teria que falar bastante, os Garcia Dávila, da famosa Casa da Torre, que foram os primeiros ocupantes de toda aquela área da Bahia, Pernambuco, etc., a ponto da esposa de Garcia Dávila, Dona Leonor Pereira Marinho, se tornar a maior latifundiária de toda a história que nós conhecemos, com uma fazenda que ultrapassava 1.500 quilômetros de terras contínuas, terras que saíam da Bahia, adentravam Pernambuco, Paraíba, Ceará, etc. Então, era realmente uma grande fazenda, a fazenda dos Garcia Dávila. E eles tinham um método, gente, muito curioso, um método que se espalhou aqui pelo Brasil, um método interessante. Os Garcia Dávila, ele tinha aquele jeito de... E também depois os Oliveira Ledo fizeram a mesma coisa. Eles juntavam um grande rebanho de gado, um grande número de vaqueiros e adentravam pelas terras com os rebanhos de gado. Onde eles encontravam um local que parecia ser útil, ter água, alguma coisa assim, ali eles faziam uma pequena fazenda.
deixava alguns animais, inclusive alguns bois e vacas ali, deixava alguns vaqueiros cuidando e a boiada prosseguia. Uma coisa muito bonita, uma história de uma epopeia de muitas lutas, muitos conflitos, muito problema, muitas traições, muitos amores. Eu não sei, até hoje eu me pergunto, porque a Rede Globo, já que aparece tanto, né, ninguém escreveu uma história exatamente sobre isso. É uma história belíssima, a ocupação dessas terras aqui dos sertões dos Cariris. Então, foi isso. E a família Garcia Dávila, que era aristocrata, muito importante, dessa família nasceu uma jovem menina, Isabel, também vinculada à família Rodrigues, e a Isabel, filha do fazendeiro, se apaixona por Pascácio, e ao apaixonar-se por Pascácio, é claro, Pascácio, embora de uma família importante, que era os Oliveira Ledo, mas era tido como o filho bastardo. E naquele tempo os bastardos não tinham muita oportunidade. E aí Pascácio se enamora da menina, mas ele é um vaqueiro da fazenda, e termina por roubar, como era costume ainda na época, roubar as mulheres, ele roubar Isabel do convívio dos seus pais. E naquele tempo um homem, os mais velhos sabem disso, os homens não podiam roubar uma mulher, o cara sozinho. Isso significava desmoralizar a família. E quando alguém tinha que roubar uma moça, tinha que juntar um grupo de homens, naturalmente a cavalos, roubava aquela moça na presença de todos, isso principalmente para preservar o que eles chamavam de honra da família. E aí ele levava aquela menina, colocava aquela menina na casa de um grande fazendeiro, e a partir daí aquela menina ficava com a honra salva, e daí ela só saía para a igreja para casar com quem a havia raptado, e assim se constituía uma família. Quando assim era feito, normalmente era interessante. A família não tinha muito o que se queixar, né? E pronto. Só que Pascácio, no seu ímpeto de jovem, e talvez sabendo que nunca conseguiria outro caminho para ficar junto a Isabel, roubou Isabel. Isso foi motivo para que a família o perseguisse, com a ordem de matar tanto Isabel como matar Pascácio. E aí a história conta, ou a lenda conta, que eles correram muito no cavalo até as margens do São Francisco. Eles estavam do outro lado do rio. E ao chegar nas margens do São Francisco, o rio estava cheio, em um período que o rio estava com toda o seu potencial hídrico. E ali tinha uma pequena comunidade, e a comunidade perguntou o que eles queriam, já era noite, eles contaram a história, e aqueles elementos perseguidores, né, dos empregados da família dos Garcia Dávila, estavam atrás de Pascácio, logo atrás para matá-lo com Isabel. E aí a família disse: olha, vocês não podem ficar aqui, vocês têm que ir embora, porque senão o jagunço chega aqui e mata todo mundo e tal. E aí eles só tomaram uma decisão dura, cruel, mas era a única: atravessar o rio São Francisco. E aí, na escuridão da noite, o povo todo rezando, na margem do rio, Pascácio e Isabel, o amor e o cavalo, como eu sempre costumo dizer, a fé em um Deus que eles tinham, a fé em Deus e a fé no próprio amor, entraram no cavalo, entraram no rio, montado no cavalo, o cavalo nadando para vencer as águas do São Francisco. E foi caminhando. E na escuridão da noite, Pascácio levava um facho que nós conhecemos na região, que é um facheiro seco que a gente acende e era usado pelos antigos caçadores. E aí vai com o facho. Só que Pascácio disse: olha, se eu conseguir atravessar o São Francisco, a gente vai dar um sinal quando chegar do outro lado. Só que Pascácio, muito arduamente, quando notou firmeza no cavalo, que o cavalo na escuridão da noite já estava do outro lado, sentiu que o cavalo não estava mais nadando, mas já apoiado no chão, Pascácio jogou o facho na água. E isso dava a impressão, para quem ficou lá do outro lado, que eles haviam sido levados pelas águas. E aí o pessoal ficou rezando, chorando, como é natural. E quando ele estava naquele estado de pranto, lamentando, chegaram os jagunços.
E os jagunços se admiraram naquela hora da noite, o povo rezando na beira do rio, perguntaram o que era que havia e eles contaram, olha, um casal que entrou e aqui morreu. Os jagunços gargalharam, que bom, só assim é a vida da gente matar. Eles mesmo morreram, acabaram a história, voltaram, só que eles não morreram. Pascácio atravessou o rio, pernoitaram algumas horas do lado de cá do rio, pegaram o roteiro do rio Mochotó, que deságua do São Francisco, e através de outros, nós sabemos, deságua do São Francisco e chegaram aqui na Serra de Jabuticaba, justamente aqui no município de Monteiro. Atravessaram a serra, tomaram o início do rio, do velho rio, que era o rio de Monteiro, o rio do Meio, como a gente conhecia o rio hoje, denominado Rio Paraíba, e desceram pelo rio abaixo. Passaram por Camalaú, passaram por Caraúbas, toda essa região, São Domingos do Cariri, Cabaceiras, bem próximo, passaram e chegaram até Buqueirão do Carnoió, onde estava a figura do seu tio, que já era um homem prestigiado, Antônio de Oliveira Ledo, e ali Antônio deu apoio, e ali Pascácio tornou-se proprietário, como eu já disse, das terras de Cabaceira, das terras de Queimadas, etc., e Buqueirão. E ali deu início ao grande núcleo de povoamento que há nessa região, particularmente saindo desse núcleo de povoamento dos três filhos de Pascácio. Pascácio teve duas filhas, Isabel e Cristina, e um filho que era Felipe. E Isabel, inclusive, foi uma filha, Isabel, que era filha de Isabel, a esposa, E Isabel, inclusive, casou-se com o capitão Domingos de Farias Castro, que deu origem à família Farias aqui na região, e a outra filha, Cristina, casou com o capitão Antônio Ferreira Guimarães. Ambos, esses capitães, eram jovens portugueses, que tinha vindo lá da região, principalmente de Leiria, Portugal, onde ainda hoje a gente encontra lá o antigo Castelo dos Farias, a ruína dos Castelos dos Farias, lá em Portugal, e eles vieram para cá com um propósito. Os Ferreira Guimarães e os Farias Castro vieram para cá com o propósito de arranjar jovens bonitas que quisessem ter muitos filhos e que fossem grandes donas de casa. E assim casaram-se, e daí praticamente veio o povoamento de toda a nossa região, porque dificilmente nós vamos encontrar, meus queridos ouvintes, uma família que direto ou indiretamente o seu sangue não esteja ligado aos Ferreira Guimarães, aos Farias Castro, que nasceram justamente a partir do processo de ocupação do Cariri paraibano. É por aí, então, que começa basicamente esse processo. Os Oliveira Ledo, além dessa sesmaria, receberam outra grande sesmaria em direção ao sertão da Paraíba, aquela lá do sertão das Espinharas, e inclusive aquela fazenda era maior ainda, ela tinha 50 léguas de comprimento em direção aos sertões. Foi por aí também que os Oliveira Ledo adentraram e começaram os núcleos de povoamento. Na nossa região caririzeira, todas as cidades, de alguma forma, trazem uma marca dos Oliveira Ledo pela sua presença, pela sua ocupação. Mira, já expus bastante, eu não sei que outra colocação você teria, mas eu acho que isso é um começo para um entendimento de quem quer realmente compreender o sentido do Cariri paraibano. Só algumas colocações, como eles entram por Cabaceiras, Buqueirão, mas a cidade mais antiga do Cariri é São João do Cariri. Inclusive teve agora a festa recentemente em Nossa Senhora dos Milagres, que é a padroeira do Cariri. Segundo eles colocam esse título, em São João do Cariri, com São João como a primeira cidade. Aí vem eu já emendo em outra pergunta. Por que eles entram por Buqueirão, Cabaceiras, mas a primeira cidade é São João? E por que hoje o protagonismo da nossa região é Monteiro? Quer dizer, no primeiro momento entra por Buqueirão e Cabaceiras e a cidade é São João. E hoje o protagonismo é Monteiro, que justamente é uma cidade que geograficamente não fica no centro do Cariri, mas já fica no cantinho, fazendo divisa com Pernambuco. Então, é claro que a história tem seus detalhes que a gente precisa compreender. E também entender que o fato de a primeira cidade, ou a cidade mais importante,
não quer dizer necessariamente o primeiro núcleo de povoamento. Na verdade, no Cariri paraibano, o primeiro núcleo de povoamento é Boqueirão, depois de Boqueirão vem o núcleo de Cabaceiras, e aí vem justamente São João do Cariri. Evidentemente que há coisas muito interessantes que a gente precisa compreender. Por exemplo, para entender essa realidade, um dos filhos de Custódio de Oliveira Ledo, irmão de Pascácio, ao qual eu me referi, foi Teodósio de Oliveira Ledo. Teodósio de Oliveira Ledo, que após o falecimento de Antônio, ele como sobrinho de Antônio, porque ele era filho de Custódio, ele se torna o homem mais importante do Cariri paraibano. Teodósio de Oliveira Ledo é ele quem funda Campina Grande. Então, a gente não tem como negar que Campina Grande é o maior centro, né, populacional, industrial, tecnológico, universitário, etc., da Paraíba após João Pessoa, né? Mas Campina Grande foi fundada por Teodósio de Oliveira Ledo e, é claro, e a gente sabe historicamente que Campina Grande dependeu, há um certo tempo, até mesmo dependeu de São João do Cariri. No entanto, num conflito que envolveu, inclusive a família Farias estava lá envolvida nesse conflito, bastante, entre outras famílias, havia uma disputa de poder, não é? Porque havia aquela disputa para ver qual a cidade que conquistava o status de vila, principalmente de vila real. E naquela primeira disputa, é claro que a São João do Cariri foi titulada, não é, como Vila de São Pedro, etc. Teve inclusive vários nomes de São João do Cariri, ela recebeu uma titulação. Mas essa titulação somente acontece justamente após Campina Grande, porque havia uma disputa, inclusive familiares nossos da época assinaram documentos, foi briga, muita briga, não foi uma coisa feita pacificamente. E quando Campina foi alçada ao nível de Vila Nova da Rainha, que era o nome de Campina Grande, um nome muito bonito por sinal, em homenagem à rainha da época, Vila Nova da Rainha, a Campina Grande tomou, praticamente usurpou aquilo que teria no primeiro momento, seria dado a São João do Cariri. Mas a ocupação de São João do Cariri veio a posteriori. Como nós sabemos disso? Porque justamente quando a ocupação de São João do Cariri, nessas alturas, os Oliveira Ledo, eles já tinham recebido a Sesmaria, a segunda Sesmaria que eu falei, que adentra para os sertões através do rio Taperoá, justamente o rio que passa em São João do Cariri. Então, São João do Cariri realmente teve um desenvolvimento grandioso, porque no início, porque ali era justamente um ponto de convergência, inclusive para aqueles que adentravam ao sertão. Ao sair daqui da região, o São João do Cariri tinha esse destaque. E então aquele povoado ele cresceu. É uma história igualmente bonita e também longa, que seria talvez conveniente num outro momento a gente falar, mas o que eu quero responder exatamente à sua pergunta é que São João do Cariri é uma cidade que realmente se destacou como sendo das primeiras, e realmente, só que não é o primeiro núcleo de povoação do nosso Cariri paraibano. O primeiro é justamente Boqueirão, como eu já disse, Cabaceiras, e aí é que a gente vai para São João do Cariri. Mas tem outro detalhe, São João do Cariri, quando ele se torna cidade e se torna realmente um município que abrange praticamente todas as terras de Campina Grande para cá. De Campina Grande até, digamos, aqui a Serra do Jabitacá. Então, São João do Cariri era um município imenso, que tinha muitas outras abrangências. Acontece que, na evolução histórica, Monteiro começa a se destacar, justamente Monteiro se desliga de São João do Cariri, formando um núcleo independente, praticamente com grande número de cidades aqui da região. Monteiro, como nós sabemos, Monteiro já é bem recente, Monteiro é de 1800, Manuel Monteiro do Nascimento, quando chegou, segundo os dados
né, históricos que a gente dispõe, chegou naquela região que já estava ocupada também por outros fazendeiros, mas ele chega e ali se estabelece, Manuel Monteiro do Nascimento, próximo à conhecida Lagoa do Periperi, como a gente tem muito ouvido falar. Naquele tempo havia muito essas coisas. Por quê? Porque aí tem a fazenda Lagoa de Baixo, que hoje é Sertânia, a Lagoa de Baixo e a Lagoa do Monteiro. Por que a Lagoa do Monteiro? Porque ela pertencia justamente a Manuel Monteiro. Quer dizer, então passou a ser a Lagoa do Monteiro, era questão de uma propriedade. E Monteiro surge aí, e há uma coisa curiosa, há uma relação de proximidade muito grande entre Monteiro e Pernambuco, adiantando um pouco essa última questão que você colocou. Enquanto as outras cidades ficavam um pouco mais distantes e até dependiam de São João do Cariri e depois de Monteiro, Monteiro mantinha uma relação muito próxima com Pernambuco. E mais tarde veio um fator que influenciou muito, que é a questão da linha férrea. Havia uma linha férrea que ligava Sertânia ao Recife. E está aí a grande resposta, porque por conta da questão da comunicação. A razão pelo qual o nosso Cariri ficou até hoje esquecido, abandonado e perdido no anonimato das coisas pequenas, como eu escrevi no meu livro Rio do Camará, o primeiro volume, foi muito essa, é a questão de não ter comunicação. Na hora que não tem comunicação, as comunidades se isolam. Quando elas se isolam, elas não crescem. E se não crescem, pronto, termina esse subdesenvolvimento atingindo as pessoas. No caso de Monteiro, tinha uma válvula de escape, digamos assim. Tinha uma comunicação que foi a linha férrea que havia na época ligando Recife, né, a Pesqueira, depois a Sertânia, e isso deixava com que Monteiro tivesse um acesso relativamente fácil ao Recife. É por isso que quando nós olhamos a história de Monteiro, e ainda hoje, eu sou informado que semanalmente vem um ônibus especial do Recife, né? Não sei se isso ainda acontece hoje, mas vinha nos finais de semana, né? Quando eu estudei em Monteiro, isso na década de 60 para 70, isso há muitos anos, nós tínhamos linhas diárias de Recife e Monteiro. Né? Interessante. As pessoas viajavam normalmente Monteiro-Recife, coisa que não tinha para João Pessoa. É interessante. Não tinha para João Pessoa. Então foram os meios de comunicação, de transporte, comunicação, que começou a ter acesso. Por exemplo, na vizinha cidade de Pesqueira e depois Sertânia, a gente tinha aqueles que comunicam os, né, por sinais, né? Me passou agora um número bem simples, né? Os telégrafos, né? Os telégrafos que funcionavam normalmente anexos às estações ferroviárias, que informava sobre os trens, os problemas. Então havia essa saída. Como havia essa saída para Pernambuco, e as famílias monteirenses, algumas eram famílias de origem notoriamente aristocrata, digamos assim, eles sonhavam com isso, gostavam disso, e por que não dizer, até hoje Monteiro tem essa peculiaridade, né? Uma marca de aristocracia em suas coisas, em sua forma de ser e de pensar. As cidades são como os homens, elas têm personalidade própria. É interessante isso, que é um somatório, né, das pessoas. E Monteiro tem essa característica, ora positiva, ora negativa quando exagera, mas Monteiro tem essa grandiosa característica de ser uma cidade de um tanto de formação aristocrática, né? Interessante esse aspecto. E é por isso que os filhos de Monteiro, eles estudavam no Recife. As grandes figuras que Monteiro teve, até figuras que ainda recentemente o seu nome é lembrado. A figura, por exemplo, dos grandes juristas, como o Jaci Falcão, né? Jaci Falcão, como o Luiz Maia e outros grandes juristas, eles tiveram como ponto de importância as faculdades de Direito do Recife. É muito interessante. A própria fundação do Colégio de Monteiro, onde hoje está sediada a Universidade Federal da Paraíba, o antigo Colégio Cenecista, que eu tenho orgulho de dizer que estudei naquela escola, a escola do professor Valença, a escola do professor Calbi Japiaçu, aquele colégio veio para ali como resultado dessa ligação Monteiro-Recife.
Porque o grande paraibano que idealizou a educação, você vê que tudo tem nexo com tudo. O grande paraibano de Picuí, Felipe Thiago Gomes, que fundou o movimento da CNEC, da SENEC, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, anteriormente Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, anteriormente Campanha do Ginasiano Pobre, que foi fundada no Recife, a partir de 1945, salvo engano, é quando ele começa, e curiosamente é quando ele mantém contato com o doutor José Rafael de Menezes, o nosso conhecido doutor Zica, que eu tive a honra e de conhecê-lo, grande escritor aqui da nossa região, o doutor Zica. E doutor Zica, ele foi um contemporâneo e estudou ao lado de Felipe Thiago Gomes. Por isso que a ideologia, o pensamento, o sonho de educar o Brasil através da campanha, que nasceu com Felipe Thiago Gomes e seus companheiros lá no Recife, ele como rapazes pobres que queriam dar uma guinada na educação desse país, foi um movimento grandioso. Eu conheci a SENEC com 1.300 colégios e uma faculdade já na época espalhadas pelo Brasil. Um movimento grandioso. E José Rafael de Menezes, doutor Zica, participava. Quer dizer, por que participava? Porque doutor Zica, por essas questões históricas que eu já falei, estava estudando no Recife. Assim como vários dos seus irmãos, a famosa e conhecida e querida para mim, que foi também a família Lafayette, não é? Os Lafayettes. Quer dizer, então todas, inclusive os Lafayettes chegaram a produzir até senadores, como o senador Arnaldo Lafayette, etc. Então foram homens de vulto, homens de peso de Monteiro, que passaram automaticamente a ter uma influência. E uma coisa gera outra, porque, como eu disse no início, a história é feita de causas e consequências. Quando você deflagra um fato qualquer, um fato histórico, a gente não sabe medir até onde aquilo vai. Então, há todo um desdobramento ao longo dos tempos que vai reescrevendo a história de outras formas. É muito interessante. Pois bem, é por conta disso, volto a dizer que Monteiro teve essa aproximação do Recife, por conta disso os filhos de Monteiro foram para o Recife, criou uma nova mentalidade na comunidade monteirense e a partir daí veio esse crescimento, até pelos vultos políticos que passaram a povoar, a existir em Monteiro, a ter influência, e Monteiro se torna a cidade que lidera essa região, inclusive ultrapassando São João do Cariri, ultrapassando muitas outras cidades menores. É em torno de Monteiro que se agrega, como é o caso de Camalaú, fundado já em 1895, quer dizer, 95 anos após Monteiro, isso já é muito tempo, e outras cidades da região que foram se aglutinando. Na verdade, é muito curioso lembrar que há apenas um núcleo bem conhecido aqui, era bem mais velho que Monteiro, que é o Congo. Congo, a minha terra natal, por sinal, agora recebi até o convite de começar a escrever um pouco a história daquela comunidade. Né? Estamos vendo o Congo, que já no início do século XVIII já existia Santana do Congo. Né? É um diferencial aqui no Cariri que precisa ser estudado com muito carinho, porque são comunidades, velhas comunidades, que muitas vezes ficam no esquecimento e as pessoas não entendem. Eu não sei, Miriam, se eu respondi prontamente a questão, mas continuo à sua disposição e para você formular outra questão, sim. A gente encerra essa entrevista, né? A gente vai contar com o professor Antônio Mariano em outras oportunidades, até para falar sobre os livros, temas já bem específicos, e fica à vontade para fazer as considerações finais. Mira, eu só agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar neste programa, um programa novo, um programa que promete. É claro, talvez o ouvinte diga, eita, mas esse programa vai ficar só sendo pessoas assim falando tanto tempo. Não, esse programa é um programa, pelo que eu sei, uma variedade imensa de fatos culturais, importantíssimos, coisas do Cariri, coisas da nossa região, que nós precisamos conhecer. Então eu parabenizo você pela iniciativa do programa, essa emissora de rádio, Rádio Santa Maria, que agora também recomeça a sua caminhada. Nossos parabéns, parabéns a todos os seus funcionários, parabéns a todos os monteirenses que recebem novamente esse trabalho grandioso aqui, e a todos nós caririzeiros, a você que está ligado do programa. Eu espero que continue ligado, porque é muita coisa boa. É claro, nesse primeiro momento eu fiz até questão de falar por mais tempo,
Porque a história precisa ser conhecida. Quem não sabe de onde vem, não vai acertar para onde vai. É preciso que nós conheçamos nossas origens, seja elas quais forem. E a história nem sempre é contada como deveria. As escolas omitem por alguma razão, às vezes por desconhecimento. Mas essa história é belíssima, gente. A história da colonização, povoamento, a própria história que antecede, como eu já disse, a história mais primitiva, é grandioso a gente saber isso. Então, muito obrigado a você que nos escutou, obrigado a Bira, obrigado a essa emissora de rádio. E quando for preciso, Bira, estarei aqui pronto para a gente conversar um pouco mais sobre questões específicas dos livros que eu tenho escrito, dessa história, se for o caso, de genealogia ou de outros assuntos igualmente importantes que o nosso povo precisa conhecer. Então, um grande abraço e até muito breve.